como atriz, que significa interpretar papéis, personalidades que não são a sua, pensamentos, emoções, vidas, rotinas que não são a sua. E eu, desde o meu primeiro trabalho, eu assumi um papel de grande importância na trama, que eu fui protagonista, muitas vezes, ou antagonista. Então, eu vivia mais tempo a vida das minhas personagens atuando, né? Do que a minha própria vida. E distante das minhas amigas, assim, eu fiquei sem a minha vida mesmo, assim. Quando eu terminava, eu saía da gravação, eu ia para casa, e naquela época não tinha rede social, então tudo era revista impressa, era programa de TV, você ia até os lugares, né? Então, eu praticamente só trabalhava, assim, respondia matérias, era sempre voltado. Meu universo, meu mundo ficou voltado para o meu trabalho. Então, enquanto eu não estava atuando, eu estava fazendo alguma coisa. E você sempre foi muito cordata quanto a isso? Você sempre cumpriu? Você sempre foi cumpridora? Preciso fazer isso, vou fazer? Aquela boa aluna, né? Sim, e sempre fui boa aluna. Sim, boa aluna. E não questiona, faço isso, tenho que fazer isso? Ou Olha, questionava? não, eu não questionava. Mas passei a questionar, não no sentido de criar um embate, nada nesse, ou de ir contra, nada disso, assim, mas de enxergar uma coisa que poderia ser otimizada ou impulsionada e tentar agregar de uma forma positiva no resultado final, assim. Tá. Mas eu passei a perder minha personalidade mesmo. Porque eu me encaixava no que precisava me encaixar. Mesmo que não fosse através das personagens, mesmo que eu não estivesse mais no set de gravação. Então, todas as relações que eu tinha, eu atendia a elas. Ser todos menos eu, né? E aí eu não sabia mais quem eu era, como eu era, do que eu gostava, do que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. Quando eu conheci meu marido, ele falou, qual o seu sonho? E eu não sabia. Ele falou, qual a sua cor preferida? Eu não sei, não tenho. Pode ser qualquer uma. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito vazia de mim. E aí foi a primeira vez, a gente se conheceu, eu tinha 36 anos. Foi a primeira vez que eu comecei a me olhar no espelho. E falar, quem eu sou? O que eu quero? O que eu não quero? Aonde me machuca, aonde não me machuca, porque eu realmente não tinha limites e todos faziam o que queriam. E eu me machuquei muito por causa disso, por não saber os meus limites, por não me conhecer, por ser qualquer coisa, porque eu achava que era uma grande capacidade poder me adaptar, mas aí eu não tinha a minha própria proteção, por exemplo. Qual foi a gota d'água? Qual foi o momento que você falou, preciso descobrir o sabor da pizza que eu quero, preciso saber a cor da roupa que eu quero vestir? Eu percebi que eu não sabia, eu devia ter 20, eu já tinha meu filho. Foi quando eu descobri, porque eu na época não sabia o que era depressão, mas eu descobri que eu estava com depressão, eu tinha 26 anos. Porque ali eu não sentia raiva, nem tristeza, nem alegria, nem dor, nada, não sentia. E isso me incomodava muito, eu queria viver, né? Estar vivo é sentir. E aí eu não entendia por quê, e achava que eu precisava de mais sabores e de mais cores e de mais cheiros na minha vida. Mas não sabia como fazer isso. Então... Mas perceber isso é muito valioso, né? eu era... Perceber essa necessidade, isso é enorme. Né? Às vezes a gente pode viver uma vida inteira sem nem perceber o buraco e viver nele. Pois é, pois é. É que não tinha mais vida, não tinha mais motivo. Eu não entendia para
que eu estava viva? O que eu faço? Acordei e... Isso foi assim, sempre entre uma personagem e outra, que eram períodos muito curtos, eu ficava meio sem saber porque eu não tinha um roteiro para seguir. Quando esses períodos, talvez tenha sido o maior período entre uma personagem e outra na minha vida, eu realmente fiquei estagnada e não sabia. E aí comecei a me perceber e falar, gente, como é que faz para funcionar? Como é que liga a vida? Sem roteiro, sem personagem, sem ninguém falando como é que tem que ser? Cadê? Não tinha. E foi aí foi nesse período que eu tive também sem saber, não sabia nome, a minha primeira crise de pânico. É crise de pânico que fala, porque eu confundo a crise de ansiedade com a síndrome de pânico. O pânico não é um acontecimento, né? Na verdade, a neurose de fobia é a crise de pânico. Você tem um estado de clímax da ansiedade. Então vamos considerar que você tem o pico da ansiedade. Isso é uma crise, que é quando você tem aquela taquicardia, você tem boca seca, você acha que está infartando. O meu rosto todo formigava, assim. Isso é uma crise. Eu não conseguia me crise de mexer. Uhum. Eu tive isso uma primeira vez, ainda antes desses 26 anos, num trabalho com a minha mãe, que a gente foi participar de algum evento. Sente tudo formigando, como se tudo mexesse assim, né? Tudo formigando, a cara inteira formigando, a mão, o braço, tudo começa a formigar. E não conseguia respirar e tal, não sabia o que era isso. Mas enfim, foi assim, eu estava num hotel, a gente estava participando de um evento e eu ia descer para tirar umas fotos para uma revista. Eu não tinha tempo para ser alguma coisa que não fosse ter que ser alguma coisa. Não tinha espaço para brotar a mim mesma, sem ter que cumprir alguma coisa.